E aí galera da Neuralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje eu vou explicar por que você não pode ou não deveria dizer I have a doubt em inglês ou perguntar se alguém tem uma dúvida usando essa palavra doubt. Então vamos lá direto para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, por que afinal a gente não deve usar essa expressão? Bom, em português, quando você quer fazer uma pergunta para uma pessoa, um professor, um amigo, não importa. Geralmente você pode falar, né? Ah, eu tenho uma dúvida. Ou então você vai perguntar para sua classe ou para alguns amigos, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida depois dessa explicação, por exemplo? E aí a gente meio que tenta traduzir isso palavra por palavra para o inglês, né? Que dúvida em inglês você aprende que é doubt. Então você pensa, I have a doubt, né? Eu tenho uma dúvida. Ou does anyone have any doubts? Alguém tem alguma dúvida? Você pensa e faz essa tradução meio que palavra por palavra. Mas isso não funciona bem assim. Por quê? Essa palavra em inglês, doubt, quando ela é usada nesse contexto, ela tem uma ideia de que você não acredita em alguma coisa. Você tem dúvidas sobre a capacidade de alguém, ou sobre a habilidade de alguém, ou sobre se ela vai terminar essa coisa no tempo certo. Então você não acredita que a pessoa vai terminar o trabalho no tempo certo. É algo nesse sentido, não tem a ver com perguntas, na verdade. Então você pode dizer, por exemplo, I have doubts about her ability to finish the task. Eu tenho dúvidas sobre a capacidade dela terminar essa tarefa aqui. Então você tem dúvida, você não acredita que ela vai conseguir realmente terminar essa tarefa. Ou então um negativo, né? Você fala I never had any doubts, ou my mother never had any doubt that I would get this job. A minha mãe nunca teve nenhuma dúvida que eu conseguiria esse trabalho. Então você está falando, ela sempre acreditou, ela nunca não acreditou, né? She never had any doubt. Mas aí você vai me perguntar, Fabrício, afinal, como que eu faço essa pergunta, né? Como que eu digo para alguém que eu tenho uma pergunta, ou pergunto para as pessoas se elas têm alguma pergunta, se elas têm alguma dúvida? Para isso, você vai ter que usar a palavra question, que é uma questão, né? Uma pergunta, literalmente. Você vai ter que expressar que realmente você tem uma pergunta, não que você tem uma dúvida, traduzindo novamente palavra por palavra. Então você vai chegar, por exemplo, para o seu professor, Excuse me, Mr. Smith, I have a question. Com licença, Sr. Smith, eu tenho uma pergunta, em vez de eu tenho uma dúvida, na verdade. Ou então você é um professor particular, você acabou de terminar uma aula com seu aluno, e você pode falar, That's all for today. Do you have any questions? Então, é tudo por hoje, isso é tudo por hoje. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta, alguma questão? Então aqui, né, a gente geralmente usa dúvida, mas eles vão usar para esse sentido question, que significa pergunta. Ou então mais um geral, né, em grupos, perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Does anyone have any questions? Alguém tem alguma dúvida, alguém ficou aí com alguma dúvida, alguma coisa na cabeça. Então é basicamente essa a ideia. A gente não vai usar I have a doubt ou does anyone have any doubts? A gente vai usar question. Então I have a question. Does anyone have any questions? Do you have any questions? E antes de terminar esse vídeo, a gente pode ver também algumas outras expressões que a gente também pode usar para fazer perguntas em inglês. Então, em vez de falar I have, você pode usar também a versão I got. Então, I got a question ou I have got a question. As duas podem ser usadas, não tem o menor problema. Elas são usadas às vezes de uma maneira um pouco mais informal. Então, na fala você vai usar bastante o got em vez de have. E aí você pode dizer I got a question about this subject ou I have got a question about this subject. Tanto faz. Outra expressão é o let me ask, que é deixa eu perguntar uma coisa, deixe-me perguntar, se você quiser traduzir mais formalmente, né? Então, let me ask you something. Are you busy tonight? Deixa eu te perguntar uma coisa, você está ocupado? Você está ocupada hoje à noite? Então, mais uma maneira aí. E por último, uma maneira um pouquinho mais formal, mais polida de fazer uma pergunta seria o may I ask. Então você vai usar o verbo modal may aí, que ele é um verbo modal um pouquinho mais polido, um pouco mais educado, né? A gente tem vídeo aqui na Neuralíngua sobre verbos modais, com todos os verbos modais, explicando
sobre eles, então dá uma olhada aqui, só se inscrever aqui na pesquisa do YouTube, Alura Língua, verbos modais. Mas a gente sabe, né, que a gente tem o verbo modal can, que significa poder, né? Então, can I ask? Eu posso perguntar. Tem o could, que seria um pouquinho mais educado, um pouquinho mais polido, então eu poderia perguntar could I ask? E a gente tem o may, que é ainda mais educado, um pouquinho mais formal, que é may I ask? Então eu poderia, né, de uma maneira um pouco mais cheia de dedos, assim, né, se quer ser mais educado com a pessoa, você pode perguntar, por exemplo, may I ask about your marriage? Eu posso perguntar sobre o seu casamento, né? Então você tá meio que, a pessoa é sua amiga, mas não tem tanta intimidade, você vai usar o may aí para ser um pouquinho mais educado, também porque você não sabe muito bem como a pessoa vai tratar aquela pergunta. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Se aprenderam, dê aquele like, se inscreve no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!